Evangelho de Marcos, capítulo 10. Discussão sobre divórcio e casamento. Então Jesus deixou Cafarnaum e foi para a região da Judéia, a leste do rio Jordão. Mais uma vez, multidões se juntaram ao seu redor, e como de costume, ele as ensinava. Alguns fariseus vieram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha com a seguinte pergunta: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher? Jesus respondeu: o que Moisés disse na lei a respeito do divórcio? Ele o permitiu, responderam os fariseus. Disse que um homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora. Jesus, porém, disse: Moisés escreveu esse mandamento porque vocês têm o coração duro, mas Deus os fez homem e mulher desde o princípio da criação. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Mais tarde, quando Jesus estava em casa com seus discípulos, eles tocaram no assunto outra vez. Jesus respondeu: quem se divorcia de sua esposa e se casa com outra mulher, comete adultério contra ela. E se a mulher se divorcia do marido e se casa com outro homem, comete adultério. Jesus abençoa as crianças. Certo dia trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas, mas os discípulos repreendiam aqueles que as traziam. Ao ver isso, Jesus ficou indignado com os discípulos e disse: deixem que as crianças venham a mim. Não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Então tomou as crianças nos braços, pôs as mãos sobre a cabeça delas e as abençoou. O homem rico. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção. Ajoelhou-se diante dele e perguntou: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: mestre, tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Com amor, Jesus olhou para o homem e disse: ainda há uma coisa que você não fez. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado e foi embora triste, pois tinha muitos bens. As recompensas do discipulado. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Os discípulos se admiraram das suas palavras. Mas Jesus disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: então, quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a falar: deixamos tudo para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhe garanto que todos que deixaram casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição, e no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Jesus predisse sua morte e ressurreição. Por este tempo subiam para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam muito admirados e o povo que o seguia tinha grande temor. Jesus chamou os 12 à parte e mais uma vez começou a descrever tudo o que estava prestes a lhe acontecer. Ouçam, disse ele, estamos subindo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Mas depois de 3 dias ele ressuscitará. Jesus ensina sobre servir a outros. Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, vieram e falaram com ele: Mestre, queremos que nos faça um favor.
Que favor é esse? Perguntou ele. Eles responderam: quando o Senhor se assentar em seu trono glorioso, queremos nos sentar em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que beberei? São capazes de ser batizados com o batismo com que serei batizado? Somos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão do meu cálice e serão batizados com o meu batismo. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Esses lugares serão daqueles para quem eles foram preparados. Quando os outros 10 discípulos ouviram o que Tiago e João haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Jesus cura o cego Bartimeu. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava mais alto: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Ó Deus poderoso, santo e bendito, louvado seja o nome do Senhor. Tu és santo, santo e santo. Toda a terra está cheia da tua glória. Exaltado seja o Deus de Israel, Pai do nosso Senhor Jesus, Criador dos céus e da terra, e de tudo que neles há. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, declaramos que não há outro Deus além de ti. Declaramos toda a nossa necessidade, a nossa dependência do Senhor. Queremos te amar, te adorar, queremos te honrar, Pai. Ó Deus, obrigado pela tua palavra que traz instrução, luz, sabedoria ao nosso coração. Que o teu amado Espírito Santo possa mesmo traduzir, Pai, esta palavra ao nosso coração, possa trazer entendimento, mas acima de tudo possa trazer o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Nós oramos, Pai, por cada vida que está conosco neste tempo, por cada lar aqui representado nesta oração, que o teu favor, a tua graça, Pai, seja sobre essas vidas. Ó Deus, que nunca falte a provisão do Senhor, que a sua mão sobre as nossas vidas seja uma mão abastada, Pai, uma mão rica, Senhor, em bênçãos. Esse é o desejo do meu coração. Guarda-nos, Senhor, de todo mal, livra-nos, Senhor, do maligno. Eu oro agradecido no nome santo, bendito e poderoso de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém e amém. Graças a Deus.